Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado por mais esse culto. Essa noite nós estamos aqui, mesmo de forma online, cultuando ao Senhor. Amém. Eu gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, no capítulo de número 1. Nós vamos ler todo esse capítulo 1, são apenas 10 versículos. Amém? Então, 1 João, já lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, para nós lermos. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa palavra que foi lida. E é sempre maravilhoso nós lermos a palavra de Deus. E essa carta aqui de João é um texto bem curto, né? Apenas 5 capítulos. Como o pastor Bento gosta de falar, dá para ler numa sentada. Então, acabando o culto, dá para pegar e ler essa epístola rapidamente. Na verdade, dá para ler as 3, né? Mas uma só já vai nos abençoar. E é maravilhoso nós lemos esse texto que foi escrito pelo apóstolo João. Aqui, essa carta, ela é uma carta um pouco diferente. A gente não vê algumas características que a gente vê, por exemplo, nas cartas de Paulo, onde ele se apresenta, tem saudações no final. Mas essa carta, ela tem um propósito bem específico. E é interessante a gente lembrar que quando João, o apóstolo, escreveu o seu evangelho, ele escreveu para que as pessoas crescem e, crendo em Jesus, tivessem vida nele. E aqui nós demos essa carta, e essa carta também tem um propósito bastante específico. E quando nós olhamos no capítulo 5, no versículo 13, isso se torna claro, e no versículo 13 do capítulo 5 ele diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Essa carta é uma carta que, chamada de universal, foi escrita para a igreja, com o propósito de garantir aos servos de Deus que eles têm a vida eterna. Quando nós lemos essa carta, ela vai nos trazer a esperança, a certeza e a garantia de que nós, que cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. E é tão maravilhoso porque essa primeira carta ele começa de uma forma bem peculiar. E particularmente eu lembro
do que nós vemos lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Uma forma do escritor dar testemunho a respeito daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Ele é o amado das nossas almas. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é Cristo Jesus, homem. E é maravilhoso porque o apóstolo ele vai falando, ele começa a falar de Jesus e ele sempre vai declarando o seu testemunho. E ele começa dizendo que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Porque ao mesmo tempo que ele estava escrevendo para que as pessoas tivessem garantia, ele estava ao mesmo tempo contradizendo falsas teorias que existiam na época, que queriam mudar o que seria Cristo, desmenti-lo. Mas ele começa dizendo que eu estou para falar daquilo que é real, daquilo que é vivo e verdadeiro, daquele que eu vi, daquele que eu andei ao seu lado, daquele que eu ouvi as suas palavras, daquele que eu vi os seus milagres sendo realizados, daquele que eu reclinei a minha cabeça em seus ombros. E é maravilhoso olhar nisso na palavra de Deus e ver que essa certeza está sendo passada, meus irmãos, de que Cristo é real, de que Cristo ele é verdadeiro e ele está vivo. Ele é um homem, ele habitou entre nós, nós vimos a sua glória. Ele se fez um de nós, ele viveu a nossa vida e deu a sua vida por cada um de nós. E é maravilhoso porque se a gente pudesse dizer é que o verbo, na verdade, ele possibilita a comunhão. Nós só temos comunhão com Deus por meio de Cristo. Sabe? E isso é tremendo. Isso nos traz esperança. Isso nos traz essa certeza. E aí ele coloca que a coisa mais importante que nós temos, irmãos, em nossas vidas, é a comunhão que nós temos com o Pai, com Jesus e uns com os outros. E é maravilhoso, irmãos, que com essas coisas nós temos a nossa alegria completa. E quando a gente vê no versículo de número 4, diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Porque tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. É Ele quem satisfaz a nossa alma. É Ele quem sacia a nossa sede. É Ele quem nos alimenta. Ele é a fonte de toda a vida, de toda a esperança, de tudo que é bom. Tudo que é bom está em Cristo. E isso é maravilhoso, irmãos. Só que, depois de falar disso, ele começa a falar então de algumas coisas que são necessárias para que a comunhão ela seja mantida. E aí é maravilhoso, irmãos, que quando eu estava meditando, pensando e orando ao Senhor sobre o que falar, ficava na minha cabeça uma coisa que é o que nós vemos aqui nessa parte do texto, a partir do versículo 5 em diante. Que na verdade, qual é o nosso maior problema? E aí eu poderia perguntar a você, qual é o seu problema? Porque quando a gente pensa no que estamos vivendo, todas essas circunstâncias que nos cercam, nós conseguimos visualizar muitos problemas. A questão da saúde, o perigo que enfrentamos, a questão econômica, as dificuldades que são decorrentes e tantas coisas que acontecem por esse período de adversidade que nós estamos vivenciando. Porém, existe um problema que é maior do que tudo isso. E nós precisamos estar atentos para que nós não nos foquemos demais no que é transitório, nos problemas que precisam ser cuidados e tratados, e assim nos esqueçamos do principal problema,
E o principal problema, irmãos, que nós temos é o pecado. Porque a única coisa que nos afasta dessa comunhão com Deus, disso tudo, pelo qual Jesus deu a vida, porque Ele deu a vida para perdoar a mim e a você dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos, sarados. É maravilhoso, irmãos, porque Ele foi moído e ao Senhor agradou moê-lo, por causa da minha e da sua transgressão. E hoje nós vemos tantas diversidades e a gente pensa assim, poxa, por que Deus às vezes não faz, não resolve? E a gente olha assim, tantas situações que ocorrem e fala, por que Deus não intervém? E muitas pessoas ficam com esse pensamento. E aí nós vemos na palavra de Deus, Deus intervindo, mas para tratar o verdadeiro e real problema. Aquele do qual inclusive decorrem todos os outros. E esse problema é o pecado. E aí quando a gente lê no texto, a gente vê, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque sobre todas as coisas que nós temos que nos proteger, que nós temos que nos guardar, e é claro que nós temos que fazer tudo que tem sido anunciado, isolamento, o distanciamento no caso, a questão da higiene, até mesmo a vacina que está aí aos poucos chegando. Tudo isso é maravilhoso, mas muito mais do que isso, nós precisamos nos afastar do pecado. Nós precisamos nos manter limpos espiritualmente. Nós precisamos nos atentar para os nossos atos, para as nossas atitudes, porque muitas vezes nós estamos lutando tanto contra os problemas passageiros e damos ocasião àquilo que pode nos matar, aquilo que pode realmente destruir a nossa família. Porque, irmãos, tem sido muito triste a gente ver pessoas a quem nós amamos, conhecemos, às vezes perdendo a vida ou perdendo familiares, e tudo isso é muito triste. Mas quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que a morte, seja a forma que ela aconteça, ela nada mais é do que o momento em que o servo de Deus passa dessa vida temporária para a vida eterna que nos está aguardando em Deus. Porém, o pecado é aquilo que pode nos afastar de Deus. E é por isso que nós vemos o apóstolo começando a falar a respeito de Jesus, numa carta que ele quer nos dar a certeza de que nós temos a vida eterna, para que a gente possa ter a nossa alegria completa. E aí então ele para e fala assim, olha, mas nós precisamos saber, nós somos pecadores, e nós precisamos nos voltar a Cristo diariamente, porque sobre todas as coisas que nós precisamos guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Se tem algo que nós precisamos proteger, irmãos, é a nossa comunhão com Deus. E isso nós fazemos baseados no perdão e na santidade. Porque somente Cristo pode mudar a nossa história. Somente Ele pode nos perdoar e nos livrar desse vírus mortal do pecado, com o qual todos nós já nascemos. E a partir de então, Ele nos capacita para viver uma vida diferente. Uma vida que busca a santidade, porque em Hebreus diz,
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, meus irmãos, essa palavra é para nós nos momentos mais difíceis. Nos lembrarmos que ainda assim, o mais importante é nos mantermos fiéis para com o Senhor. É guardarmos a nossa comunhão com Ele. Porque as preocupações se tornam distrações. E as distrações, elas minam a nossa vida com Deus. E aí o tempo passa e nós estamos preocupados com tantas coisas e não falamos com o Senhor, e não oramos, e não buscamos a Deus. Mas é preciso, meus irmãos, buscarmos a Deus diariamente. Mantermos firme essa certeza e esperança que está em Cristo. Mas é tão maravilhoso, irmãos, porque isso se baseia não no nosso esforço, mas na graça, misericórdia do Senhor. Porque Ele fala que todos nós pecamos, todos nós erramos, e no meio das adversidades, muitas vezes nós perdemos o foco, nós erramos o alvo, né, que é uma das definições para pecado. Mas Ele continua dizendo, Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. E aí Ele continua dizendo no capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que eu e você possamos a cada dia nos lembrar disso. Nos lembrar que Jesus é real, Ele é verdadeiro. E manter a nossa intimidade, comunhão com Ele, é mais importante do que todas as outras dificuldades que nós precisamos enfrentar. E como a gente lê em Deuteronômio, lá no capítulo de número 30, isso é uma escolha. A cada dia o bem e o mal estão à nossa frente. E Deus ainda toma tudo como testemunha que Ele nos tem proposto. E simplesmente Ele diz, escolhe a vida. E a vida, irmãos, está em Jesus Cristo. Porque Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E como diz lá em João, no capítulo de número 17, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, verdadeiro Deus, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Que nós, nesses momentos que passaremos mais uma vez, possamos manter firme o nosso propósito de seguir com o Senhor, porque Ele é tudo o que nós precisamos. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?